30 horário de Portugal, e nós estaremos com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia, levantando um altar ao nosso Deus, declarando que só há um Deus, só há um Salvador, Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue precioso lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, por mim e por você, e que nos trouxe uma nova aliança, uma aliança agora de eternidade, uma aliança onde os nossos pecados foram levados sobre as costas dele, foram levados sobre ele, conforme nos fala Isaías 53. E foi através de Isaías 53 que lá atrás, no início da minha conversão, 8, 9 meses após a minha conversão, Jesus me curou. Enquanto eu declarava Isaías 53, enquanto eu declarava aquela verdade que cura, o entendimento de que este Deus, que nós lemos aqui nessa palavra, este Deus, Ele vive para mim e para você, Ele vive para nos proteger, Ele vive para nos curar, Ele vive para completar, né, o nosso vazio interior. O nosso vazio, o nosso interior é do tamanho deste Deus. E 7 anos de depressão que eu vivi lá atrás, 7 anos de vazio que não tinha fim. Nada que eu fosse buscar preencher aquele vazio. Somente esse Deus preencheu o vazio que havia no meu interior. E somente este Deus, todos os dias, faz com que eu me fortaleça. Somente este Deus, todos os dias, faz com que eu tenha esperança e continue andando, independente das situações que vão nos confrontando diariamente. E é este Deus, e é sobre este Deus que eu venho falar aqui todos os dias, todas as manhãs. E hoje eu quero dar continuidade, eu quero continuar falando um pouquinho mais sobre Elias. Nós vamos deixar um pouquinho mais para frente o estudo sobre Noé. Eu quero falar um pouquinho mais sobre Elias e eu vou orar para nós começarmos. Nós vamos lá para 1 Reis, capítulo 19. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença. Senhor, nós não somos merecedores, mas a Tua graça, Senhor, o Teu amor derramado sobre nós, Senhor, o Teu favor imerecido, Senhor, vem, Senhor, e todos os dias nos levanta, todos os dias nos fortalece. O Teu Espírito, Senhor, que Tu deixaste conosco, Senhor, Ele vem e nos anima, vem e nos direciona, vem e fala conosco de forma suave e educada, Senhor. Vem, Senhor, e ministra aos nossos corações e em nossas mentes sobre aquilo que vem de Ti, sobre o Teu caráter, sobre a Tua palavra, sobre a tua aliança, Senhor, sobre aquilo que Tu prometes todos os dias sobre as nossas vidas, Senhor, individualmente e também como comunidade, como povo Teu, Senhor, como aqueles que estão no Teu aprisco, como ovelhas Tuas que seguem a voz do bom pastor. Senhor, esteja conosco nessa ministração, nessa palavra, Senhor, e nos ajuda, Senhor, a entendermos mais, Senhor, do Teu grande amor, das Tuas grandes misericórdias sobre nós, Senhor, e do Teu grande poder, da Tua grande soberania, Senhor. Sê conosco, Senhor, nesse tempo e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, vamos lá. 1 Reis 19. O contexto desse 1 Reis 19 é a fuga de Elias para lá o Monte Sinai, onde ele vai lá, passa. Nós vamos ler, eu quero falar um pouquinho antes do Monte Sinai, antes da fuga, que Elias reuniu ali os 450 adoradores a Baal, os 400 adoradores a Deus Aserá. O Deus de Baal era um Deus que vinha lá dos cananeus, que o rei Acabe e a rainha Jezabel, né, no seu reinado ali corrupto, prostituído, faziam com que se espalhassem essa idolatria ali no reino, né? E ali 1 Reis e 2 Reis vai falar muito bem sobre isso, como que foi destituído essa idolatria. Depois, mais para frente, lá em 2 Reis, através de Jeú, que foi ali e matou todos os parentes que restavam ali de Acabe, matou o restante dos adoradores de Baal, né? Tem todo um contexto ali que nós até podemos ir mais para frente depois, se Deus permitir.
Mas aqui Elias havia levantado 2 altares, né, e chamou ali, convocou os adoradores a Baal e deu um tempo para eles clamarem lá para o Deus deles. E por que Baal? Porque o principal propósito deste deus Baal era como se ele fosse o deus da chuva, era o deus da agricultura, era o deus dos grãos, né? Eles têm uma série de contextos ali, mas a principal atividade, a principal poder, digamos assim, que eles direcionavam a este deus era que era o deus da chuva. Então Elias chamou ali, montaram 2 altares, um altar a Deus, ao nosso Deus, e um altar a este Deus de Baal. E aí Elias disse: olha, comecem vocês primeiro aí a chamar o Deus de vocês para ver quem é que vai, através de qual Deus que vai vir realmente a chuva. E através de qual Deus que realmente vai vir aqui e vai consumir esse holocausto. Então eles ali começaram a adorar, começaram a se cortar, porque era uma dos contextos cultuais deste Deus, eles se cortavam, derramavam sangue, né, em adoração a este Deus, em clamor a este Deus. E aí eles passaram horas ali e nada aconteceu. Em determinado momento Elias então disse: não, agora chega, né? Agora deixa eu aqui. Você consegue ler toda essa história aqui em 1 Reis 18. Gise, bom dia. Então, quando Elias foi e clamou ao Senhor, antes disso ele fez um buraco ao redor do altar, derramou água por 3 vezes por cima do holocausto, por cima do altar, né? E então ele clamou ao nosso Deus. E o nosso Deus mandou fogo do céu que consumiu as pedras, consumiu o holocausto, consumiu né, a lenha que estava ali. Então, depois disso, Elias foi lá no rio Quizon, se não me engano, no riacho Quizon, e matou todos os profetas de Baal. Então, por que eu estou contando esse contexto? Elias viveu ali uma grande vitória diante do Senhor, diante do povo, onde o nome do Senhor foi honrado através de Elias ali, porque foi declarado que verdadeiramente os ídolos que o povo havia levantado ali através dos profetas de Baal, através do culto a Aserá, que era um culto de prostituição, de rituais sexuais entre homens e mulheres, entre homossexualidade também, entre eles ali todos juntos num culto a Aserá, no culto de Baal também era a mesma coisa. Então a imoralidade sexual também foi inserida ali no contexto de Israel dentro daquele momento. Então Elias teve uma grande vitória. Mas quando Jezabel soube dessa vitória de Elias, ela mandou um mensageiro avisar Elias de que iria matar Elias. E aquele homem que ali dentro daquele contexto fez descer fogo do céu, aquele homem que fez com que todos aqueles profetas de Baal fossem mortos, aquele homem sentiu medo. Então, o Senhor, a palavra de Deus, ela nos deixa muito clara a humanidade de Elias. E lá no Novo Testamento, essa humanidade de Elias, ela é novamente levantada para que nós possamos entender que Elias também era humano como nós. E hoje as aflições que nós vivemos e tantas vezes nós nos sentimos oprimidos, nós nos sentimos com uma carga, como se nós tivéssemos uma tonelada nas nossas costas. Mas o Senhor nos fala através da palavra dele. E ele vai falar conosco agora através desse capítulo 19 de 1 Reis, onde fala que Elias então fugiu e queria morrer. Vamos ler que nós vamos entender um pouco mais. Capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Versículo 3. Elias teve medo. Aquele homem que foi lá, fez o fogo descer do céu, aquele homem que matou os 400 adoradores a Baal, teve medo. E aí continua. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo.
Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, desesperado. Quantas vezes nós já não nos pegamos saindo sem destino? Quantas vezes nós nos pegamos caminhando, olhando para o nada, desesperados no nosso interior, desesperados na nossa alma? Elias estava assim. Este homem forte e poderoso na presença do Senhor estava se sentindo assim, desesperado, com medo de perder a própria vida. Versículo 4. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Versículo 5. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. Essa palavra aqui nos mostra o cuidado do nosso Deus. O Senhor que falava diretamente com esse homem, né, com esse profeta, o Senhor não foi lá, né, acusando ele primeiramente, olha Elias, ô meu servo, o que tu tá fazendo aí? Ô meu servo, que isso? Que coisa feia, tu tá desonrando meu nome, fugindo assim, tu tá desonrando meu nome com todo esse medo? Não, o que o Senhor fez a ele? Enviou um anjo para preparar um alimento, deixou ali a água para ele, a água, o alimento que vem através do Espírito, o alimento que vem através da palavra do Senhor. É isso que o Senhor nos deixa nesse dia. É isso que o Senhor nos traz nesse dia para nosso conforto no nosso coração, para o conforto da nossa alma, para as instruções. Então aqui o Senhor primeiro deu de beber e de comer a ele, que Elias, que estava com todos os sintomas de uma depressão, cansado, né? E aí no versículo 7, o versículo 7 ele começa assim, o anjo do Senhor. E esse o anjo do Senhor é com letra maiúscula. Quando nós vemos isso na Bíblia, o anjo do Senhor com uma letra maiúscula, nós entendemos que os estudiosos nos falam que é o próprio Jesus que estava ali em representação, né? Que estava ali, que vai e se encontra pessoalmente com Elias. Quando nós falamos o anjo do Senhor com letra maiúscula, como foi o mesmo encontro que houve lá com Abraão, antes da queda ali de Sodoma e Gomorra, quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Jesus que está ali encontrando, né, com o seu servo. Levante-se e coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Veja, o anjo do Senhor não falou, olha Elias, o que tu está fazendo? Para onde tu está indo? Não, ele primeiro confortou, ele acolheu, ele trouxe ali o alimento, que é uma forma de consolo também. E olha o que acontece, versículo 8. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O Monte Sinai era uma representação muito grande ao povo, porque o Monte Sinai foi lá onde o Senhor, o Deus, se revelou ali para Moisés, né? Se revelou para o povo ali no Egito, onde com maravilhas, né? Ali tem todo o contexto de Êxodo, Números, Deuteronômio ali, que vai falar muito sobre o Monte Sinai, que era onde o Senhor se revelou como Deus, é onde o próprio Deus desceu ali e conversava com Moisés, onde era a representação da morada do Senhor. Então, para os profetas, para o povo de Deus, o Monte Sinai tinha uma representação muito grande. E é por isso que Elias corre com medo e anda 40 dias e 40 noites em direção ao Monte Sinai. É como se ele quisesse, como se ele estivesse buscando ali as asas do Senhor.
Então, Davi nos fala muito sobre nós nos escondermos nas asas do Senhor. Elias estava buscando as asas do Senhor, Elias estava buscando se esconder no Senhor. E hoje nós, nas dores das nossas almas, quando a nossa alma grita, quando as aflições são maiores do que as nossas forças, o nosso único refúgio seguro é os braços do nosso Senhor, são as asas deste Deus que vem e nos acolhe, as mãos do nosso pastor que vem e nos coloca embaixo do seu braço, nos cuida, nos faz entendermos com intimidade e sentirmos o exalar, o cheiro dele, a voz dele, faz com que nós entendamos que só há um Deus, só há um caminho. E Elias foi e se encontrou uma caverna. Nós sempre vamos encontrar uma caverna quando nós estamos tristes, quando nós estamos deprimidos, quando nós estamos com as nossas forças fracas, né? Quando nós não temos forças, quando nós não sabemos para onde correr, nós sempre vamos encontrar uma caverna onde nós queremos nos isolar, uma caverna onde nós queremos nos esconder. E Elias não foi diferente. Ele foi em busca dessa caverna, só que essa caverna estava lá no Monte Sinai, esse monte que representava o próprio Deus. Então nós tantas vezes buscamos nos esconder, mas o esconderijo melhor para as nossas vidas, o esconderijo mais seguro para as nossas vidas é nos escondermos nos braços deste Deus, nas asas deste Deus. E aí continua aqui, o Senhor fala com Elias, é o título da minha Bíblia. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Veja, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, está perguntando ali para Elias, o que você faz aqui, Elias? Da mesma forma ele perguntou lá para Adão, após o pecado, quando Adão estava lá escondido nas folhagens, ele e Eva, né? Quando viu a sua nudez, estava se escondendo ali, tentando se tapar com folhas, e o Senhor chega ao final do dia ali para ter o seu encontro com Adão e Eva e pergunta, Adão, onde você está, Adão? Né? Como se ele já não soubesse. Então este Deus, e ele continua falando com Elias, versículo 10, ele respondeu, Elias, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Quando nós estamos com alguma dor emocional, o nosso olhar ele vai ser sempre para o nosso umbigo, o nosso olhar vai ser sempre para as nossas dores, o nosso olhar vai ser sempre para o que está acontecendo conosco, o que fizeram conosco, por que fizeram, né? Ele está dizendo que sou o único que restou, o único profeta, ainda querem me matar. Né? Estava ali totalmente imerso, com o pensamento fechado na visão daquela dor. E tantas vezes nós nos encontramos assim, fechados na visão da nossa dor e nós não conseguimos abrir o nosso entendimento sobre o que fazer, qual o caminho, qual a direção. Por isso que o Senhor nos fala através da palavra dele de que nós necessitamos andar com outras pessoas. Nós necessitamos andar com aqueles que têm a mesma fé. Nós necessitamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Nós necessitamos de aconselhamento, de conselhos, de pessoas que nos direcionem, que pessoas que estejam alinhadas aqui com a palavra do Senhor. Nós necessitamos. Ontem, numa conversa simples com uma pessoa, essa pessoa eu estava imersa numa situação, né, dentro de um contexto, numa conversa simples, essa pessoa ampliou a minha visão sobre uma situação que me fez conduzir de forma sábia o meu posicionamento, as minhas palavras, o meu direcionamento. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E Elias não foi diferente. O nosso maior conselheiro, nós não podemos esquecer, é o nosso Deus, é Jesus Cristo, que é aquele que intercede por nós, é o Espírito de Deus, sim, mas muitas vezes nós precisamos nos aconselhar com pessoas que vão nos ajudar a sair da nossa caverna, da caverna que tantas vezes nós nos encontramos. E aqui, versículo 11, Deus continua falando com Elias, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor.
E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Veja, a primeira vez que o Senhor chamou Elias, ele não saiu de todo da caverna. Mas quando ele ouviu o sussurro deste Deus, do nosso Deus, quando ele ouviu a voz suave do Senhor falando com ele, então ele conseguiu sair da caverna, mas ainda assim colocou a capa dele na frente do seu rosto. Sempre que eu lia essa palavra, eu ficava meditando, mas como? Como assim? Como que o Senhor primeiro vai botar um vendaval? Como que o Senhor primeiro vai botar um terremoto? Como que o Senhor primeiro vai botar o fogo, né? E depois vem com sussurro. Por que que o Senhor não vem logo com sussurro e fala com ele? E o entendimento que o Senhor me deu sobre essa palavra é a primeira fase, que é o vendaval. Todos os acontecimentos que vêm, né, e nos perturbam, aqueles acontecimentos que chegam, aquelas setas que chegam e nos perturbam, que vêm e nos desestruturam, né? Esse é o vendaval que vem, essa é a tempestade que vem. O terremoto é a segunda fase, é quando toda a estrutura foi abalada. Nós somos abalados com as tempestades tantas vezes, nós somos abalados com situações tantas vezes que vêm através dessas tempestades. A nossa identidade é abalada, a nossa identidade é desestruturada, e essa é a segunda fase. E aí a terceira fase, que é o fogo. Há mudanças, há purificação, quando nós nos permitimos ser purificados, quando nós nos permitimos nos alinharmos aqui diante dessa palavra, dentro desses princípios, quando nós nos permitimos em humildade, quebrantamento, nos achegarmos na presença do nosso Deus e falarmos: ó Senhor, aconteceu isso, isso e isso. Senhor, se eu tenho culpa nisso, se é pecado meu, por favor, Senhor, me traz a consciência aquilo que está em oculto. Senhor, se eu preciso mudar, me ajuda a entender aquilo que eu preciso mudar. Senhor, se isso é para me provar, me ajuda a sair aprovado dessa fase, deste acontecimento. Então o fogo, ele vem para nos lapidar. O Senhor usa muito a representação do fogo lá no Novo Testamento, quando ele fala que ele nos molda, ele nos forja como um ourives, até que a face dele possa ser vista através de nós. Então esse fogo vai fazendo com que o ouro fique mais purificado. Esse fogo vai fazendo com que o ouro, né, a nossa identidade, o nosso caráter, o nosso coração seja moldado diante do caráter de Jesus Cristo. Então a quarta fase, que é o suave, né, o sussurro suave do Senhor, ele vem então e se manifesta, ele vem então e cura, ele vem então e transforma, ele vem então e restaura. Então, quando nós ouvimos verdadeiramente o sussurro do nosso Deus, nós estamos prontos. O Senhor nos faz nos passar por fases para que nós possamos ouvir a voz dele verdadeiramente. Com certeza, se ele fosse falar lá na primeira fase com Elias, na fase do vendaval, e tantas vezes quando o Senhor ele tenta falar conosco na fase do vendaval, ele nunca deixa de falar conosco, mas nós não conseguimos ouvir. A partir do momento que nós vamos nos quebrantando a cada situação, a cada fase das aflições, nós então chegamos numa posição onde os nossos ouvidos, os nossos corações, o nosso clamor, ele vem realmente lá do fundo do nosso interior e nós estamos verdadeiramente abertos para ouvir o que este Deus tem para nos falar. E aí continua. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Novamente o Senhor questiona ele: o que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Andréia, diante dessa caverna aqui? O que você faz aqui escondida? Eu não te dei espírito de medo, mas eu te dei um espírito de intrepidez, de ousadia.
Eu te dei o meu espírito para fazer morada em ti. Eu te dei a minha palavra que é viva para fazer morada nos teus pensamentos, no teu coração, para ser instrução a ti. Eu falo contigo sempre que tu está aberta para me ouvir. Versículo 14. Ele respondeu outra vez, e ele estava fixo, ele estava com o pensamento dele, com o circuito dos pensamentos ali, o circuito da mente fechado. Ele repetiu a mesma coisa. Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Então o Senhor foi lá no início da jornada dele, deu o alimento para ele, fez ele levantar, ó, tocou no ombro dele: olha, coma mais um pouquinho, né? Te fortaleça, porque você vai ter uma caminhada longa aí pela frente. Por quê? Porque tantas vezes a nossa cerviz é dura, nós não nos quebrantamos de início, nós precisamos ir mais fundo nas nossas aflições, nós precisamos ir mais fundo nas nossas dores, e não é isso que o Senhor quer de nós, mas é a nossa constituição humana, a nossa alma que quer sempre estar gritando mais alto do que a voz do nosso Deus. Então, lá no início, né, o Senhor foi lá, alimentou ele, o suporte que ele necessitava para fazer essa caminhada de 40 dias e 40 noites até ali o Monte Sinai, até se enfiar naquela caverna, o Senhor estava com ele. Mas agora o Senhor pergunta para ele, né, o Senhor direciona ele: volte pelo caminho por onde você veio, volte para onde você estava, Elias. Quando você matou ali 400 adoradores de Baal, volte para aquela força que você tinha ali naquele momento, volte para aquela fé que você tinha ali naquele momento, volte a estar na minha presença, volte a estar de pé novamente, fazendo aquilo que eu coloquei para você para fazer, aquilo que eu propus para você fazer, me adorar, me honrar, lutar, né, me servir, levar a minha palavra por onde os teus pés pisarem. E aí ele disse aqui: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Agora o Senhor dá instruções a ele, né? Quando chegar lá, unja Azael para ser o rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. O Senhor está falando aqui que Elias não estava sozinho. Nós não estamos sozinhos. Nós temos pessoas que também são fiéis ao Senhor, que estão junto dele. Nós temos adoradores ao nosso Deus. Aqui ele está falando que Elias não está sozinho. Tem mais 7.000 que também não se quebrantaram ali a Baal. A idolatria instituída ali por Jezabel e Acabe e aquela família toda idólatra. Então o Senhor, Ele está sempre levantando para nós o escape. O Senhor está sempre nos conduzindo de forma amorosa, de forma educada, em amor, né? Está sempre nos dando uma palavra de orientação. Então, em qual fase você está? No vendaval, as aflições chegaram? No terremoto, a estrutura toda está sendo abalada? Você já não sabe mais quem você é? Em que fase você está? No fogo? O quebrantamento? Agora você já entende os seus pecados? Agora você já entende o que você precisa fazer, a correção que você precisa fazer no seu caráter, no nosso caráter, né? Todos os dias nós nos corrigimos, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos. Mas a graça, esse favor é merecido todos os dias, vem através das misericórdias dele e nos ajudam a estarmos com as nossas vestes limpas. E então o Senhor vem com a voz suave, então nós vamos conseguir ouvir essa voz suave, o sussurro deste Deus, e Ele fala conosco.
e Ele nos instrui. Então as instruções dele estarão claras e nós seguimos mais um pouco, até a tempestade vir de novo, até o terremoto vir de novo, até o vendaval vir de novo, e nós seguimos, e nós seguimos, e nós seguimos, até que Ele venha. Até que Ele venha. E nós só estaremos plenamente transformados quando nós estivermos com Jesus Cristo. Mas até lá, Ele nos ajuda, Ele nos conduz, Ele nos mostra o caminho. E eu vou finalizar com essa palavra, então. Eu vou orar. Senhor, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas tuas instruções. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cada vez mais estarmos maduros na fé, Senhor. Nos ajuda a cada vez mais estarmos fortalecidos em Ti, Senhor. Nos ajuda cada vez mais, Senhor, irmos menos para a caverna, Senhor, e estarmos mais alinhados, ouvindo a Tua voz, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos estar nesse dia em pé, Senhor, em adoração a Ti, Senhor. Que nós possamos neste dia estarmos fortalecidos, ó Deus, diante da Tua palavra, fortalecidos, entendendo quem é este Deus que vai à nossa frente, quem é o Senhor dos Exércitos, que nos instrui, que nos ajuda, que nos conduz. Quem é esse Jesus Cristo que intercede por nós? Quem é esse Senhor que derramou o sangue precioso dele por mim, por você? Quem é esse Deus santo, maravilhoso, que quer e nos ajuda a estarmos em santidade, nos ajuda, Senhor, a nos purificarmos todos os dias? Quem é este Deus? Senhor, eu te agradeço que teu Santo Espírito esteja conosco nesse dia, ministrando os nossos corações, as nossas almas, para que elas se calem, Senhor, para que as nossas almas se calem, Senhor, e o teu amor, a tua palavra, Senhor, esteja viva em todo o tempo, que seja como uma espada afiada em nossos lábios, ó Deus, e que quando as aflições vierem, Senhor, nós possamos ter essa espada, Senhor, afiada, derrotando, Senhor, os nossos inimigos, que não são de carne e sangue, mas são inimigos espirituais, Senhor, que muitas vezes utilizam de pessoas, utilizam de situações para nos quebrar, Senhor, para nos derrotar. Mas Tu és a nossa luz, Tu és o poder que transforma, Tu és o poder que vai e aplana o nosso caminho, Senhor, que nos ajuda na nossa jornada como peregrinos aqui nessa terra. Senhor, nós nos prostramos aos Teus pés e declaramos: só há um Deus, só há um Cristo, o Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, se conosco nesse dia, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, nos impulsiona, Senhor, a fazermos aquilo que é da Tua vontade, aquilo que mais Te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego esse tempo nas Tuas mãos. Eu entrego essa adoração nas Tuas mãos. Se conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus permitir. Fiquem com Deus.